E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui a mais uma atividade do nosso canal. Sou o Leandro, recebendo vocês com amor e vamos falar de amor, né? Falando nisso, esse é o assunto, como vai ficar entre você e ele ou você e ela. Então, uma leitura falando de vida amorosa, caminhos afetivos e trazendo projeção, né? A gente vai fazer previsões também com o entendimento das questões presentes aí, porque uma previsão se faz dessa maneira, né? A gente entende como as coisas estão para ver para onde tudo pode apontar, observação de tendências. E para participar comigo, você tem duas escolhas, duas pedras aqui, serão duas aberturas. Hoje eu até já trouxe o tarô egípcio também, porque ontem eu comecei só com esses dois, e aí no meio da atividade eu senti a intuição de buscar o egípcio, então hoje eu já coloquei ele na mesa para nos garantir, tá? Então você vai escolher aqui a opção de hoje. A opção 1 é uma ágata verde, tá? Um verde aqui escurão, mas é um verde. E tem essa ametista, tá? Que é a 2. Então é a sua escolha acontecendo na mesa, conforme a sua intuição te guiar. E vamos junto. Pausa o vídeo, caso você queira se concentrar um pouquinho para ter a sua melhor opção, tá? Lembrando que as leituras que acontecem aqui, como todas no YouTube, em qualquer canal, né, que você se propõe a assistir, são sempre leituras coletivas e você precisando sentir aí o quanto ressoa dentro da sua participação, tá? Se você já se definiu, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, vamos junto, vamos começar. Opção 1, ágata verde na mesa, tá? E antes de eu pegar os oráculos aí, uma mensagenzinha aqui, ó, do baú, para a gente ter algumas palavrinhas para sua vida. Reflita sobre o porquê dos medos, bloqueios, inseguranças e frustrações. Todos estes sentimentos são criados por nossa mente em desequilíbrio. Liberte-se de ideias fixas, acredite em você e terá êxito. Então a gente começa a sua atividade com essas palavras, e são palavras importantes, tá? Depois a gente volta um pouquinho nisso daqui. Vamos para a atividade. Já fica aí para suas reflexões o que foi passado aí inicialmente. Eu te convido a escrever nos comentários comigo assim: eu sou prosperidade, tá? Escreve aí: eu sou prosperidade. O que tiver de melhor em seu nome chegará até você com o seu decreto, né? Então, você cria uma sintonia mais positiva com a vida. Como vai ficar entre você e ele, ou você e ela? Os seus trabalhos começam aqui com os arcanos maiores do tarô. E nós temos o julgamento, o carro e a roda da fortuna. Energias muito positivas aí, abrindo alas para você, né? É o tarô mostrando o tipo de energia que pede passagem. E aqui, bons ventos estão soprando na mesa, né? A seu favor. Porque o julgamento fala de uma chance de recomeçar, uma nova chance, uma nova oportunidade, recomeço, deixar para trás, né? Um monte de coisa aí, poder recomeçar para buscar o que vale a pena, né? O carro, que representa uma busca, é uma energia de movimento. Movimento para a vida é prosperidade, né? Porque tudo que é estagnação, águas paradas, não gera prosperidade. E quando nós temos movimento, a circulação de energias para a vida é que é prosperidade. E por falta de uma carta de movimento na mesa, você tem duas: o carro e a roda da fortuna. Aqui a gente tem exatamente o movimento bem direcionado, né? A vida que traz oportunidades, e a gente também precisando ali se direcionar. O carro representa a ideia de uma busca, então a gente coloca aqui um movimento, né? De quem está aí na sua mentalização em direção a você. Isso pode simbolizar sim uma procura de quem busca tentar recomeçar com você, porque o julgamento é a ideia de buscar um recomeço, de despertar para novas possibilidades. Uma carta muito importante também de insights que acontecem para
maior clareza de pensamento, né, quanto ao que tudo representa, o que a relação pode significar, né? Então a leitura é para todo mundo, você que tá junto, separado, tá perto, tá longe, e principalmente se você está passando por dificuldade, o que geralmente é o caso, né? Ninguém vem para a leitura de tarô a passeio, você quer respostas para sua vida, mais entendimento dos caminhos, ajuda, né? Esclarecimentos. Então, se a pessoa está longe, se a relação está complicada, né? Então a gente percebe que isso é uma energia de um ciclo, né? E aqui tem um recomeço, o julgamento trazendo essa vibração. Aqui nós temos muito de uma busca por recomeçar, tentar de novo, tá? E o giro da roda é a bênção, a roda da fortuna tem esse nome porque a fortuna representa a sorte, é uma vibração do tarô muito importante que traz força de destino, sabe? Com isso eu não estou querendo dizer o seguinte, então nós estamos predestinados a ficar juntos. Não, gente. Já coloca uma coisa assim no seu pensamento, tá? Nada que seja observado no tarô, no baralho cigano, a gente diz que é nunca ou que é para sempre, sabe? Então você tem que tirar um pouco isso do seu pensamento, de que as cartas vão mostrar que tal pessoa é quem está nos seus caminhos e a pessoa da sua vida. Isso não é mostrado nas cartas, tá? Os oráculos são dinâmicos, a gente sempre vê como é que está a situação, como é que as possibilidades se apresentam, a gente observa tendências, né? Mas não está no nosso poder dizer que uma pessoa vai ficar junto da outra para sempre ou que nunca pode dar certo, né? Nada visto no tarô, no baralho cigano, dos oráculos em geral, nada a gente diz que é para sempre e nada a gente diz nunca, sabe? Então essas coisas assim fatalistas, né, que a gente quer como respostas para a vida, respostas definitivas, não existem respostas definitivas nos oráculos. A gente sempre vê, né, aquilo que está se apresentando, o que pode ser, como a vida pode se desdobrar, sabe? Mas as coisas vão sempre acontecendo, tá? A vida tem essa dinâmica e os oráculos, se eles são utilizados para falar da vida, também são ferramentas dinâmicas e não fixas, tá? Diferente, por exemplo, de a astrologia para falar de um mapa natal. Não vai mudar o dia que a pessoa nasceu, o local e a hora de nascimento. Não vai mudar, né? Então, se faz aquela análise, vai ser sempre aquela interpretação ali. O que se faz depois é a revolução solar, né? Aí é um acompanhamento astrológico, mas o mapa natal da pessoa não vai mudar, né? O mapa numerológico da pessoa não vai mudar o dia, né? Hora e local de nascimento. Então, aí nós temos dados fixos para a vida. Tarô não é fixo, baralho cigano não é fixo, tá? Então a gente só tem que ter um pouco desse pensamento. A gente vai ficar junto para sempre? Não existe essa resposta, tá? O término é definitivo? Não tem nada que seja definitivo como observação. O que a gente verifica? O quanto é viável, né? Um caminho, quanto as coisas estão mais fáceis, mais propensas a acontecer ou muito complicadas, né? De modo a nos ajudar também nas nossas escolhas com o melhor posicionamento daquilo que a gente pode esperar, tá? Mas aqui, entre você e quem você está mentalizando, então realmente eu vejo caminhos muito abertos, né? Para oportunidades, para experiências a dois, reaproximação, reconciliação, tá? Procura aqui, né? A busca por uma nova chance, tentar de novo, sabe? Fazer dar certo, porque muito se experimenta na roda da fortuna com essa força de destino, sim, que tem nessa carta, mas como que a gente entende esse destino? Com as experiências que fazem sentido para a vida e que é importante que ambos vivam, mas com a decisão de cada um tomada para conectar isso aqui, tá? Então não é assim, tá aí porque então tem que ser e é o que vai ser. Não é bem isso, né? Tudo envolve as nossas decisões, mas tem sim, né? E essa força de destino. Com isso, o que a gente fala? Que nada se mostra por acaso entre você e essa pessoa. Quando nós temos roda da fortuna na mesa, nada se mostra por acaso. A situação está complicada, está difícil, é a relação que terminou, ou é a pessoa que está longe, que se afastou. A roda da fortuna representa muito do giro da vida e o que está por baixo pode ficar por cima, né? Você que vem para uma leitura de tarô com os seus dilemas, com as suas dificuldades aí, sempre precisa de uma energia de mudança. E a roda da fortuna traz mudança para a sua vida,
Se as coisas estão paradas, você tem movimentação para sua vida. Tá faltando chance, tem a chance para acontecer. Então tem muita coisa aberta aqui, né? Com os arcanos maiores trazendo para nós todo esse entendimento. Vou colocar os menores agora. Princesa de Copas, uma carta importante de sentimentos, de abertura emocional, de se propor a viver, né? Então, assim, quem se permite mais, e ainda mais dentro da energia do julgamento, né? Que é uma força de recomeço, então eu vejo aqui, né, grandes expectativas aí. O carro recebe aqui o 5 de paus, que é uma carta de conflito. E é importante essa carta nesse momento da leitura, porque entre você e quem você está mentalizando, claro que não para todo mundo, mas para muita gente, talvez esse cenário pode representar o que aconteceu, as diferenças que passaram à frente, conflitos na relação, uma relação que anda meio complicada, um andou meio que estranhando o outro aí, né? Alguma coisa foi dita e deu ruim, sabe? E aí é aquela energia que então causa um estranhamento, aquele climão e meio cada um pro seu canto e um meio sem saber o que falar pro outro e você às vezes querendo conversar e calha que a pessoa não tá afim, tá te evitando, te bloqueou, enfim, né? Isso daqui afasta muita gente e é uma situação que é sujeita, né? Nas relações. Às vezes tá tudo bem, as pessoas se gostam e faz muito sentido estar juntos, não é por acaso. Mas todo mundo está sujeito a se estranhar às vezes, né? Um fala uma coisa, o outro não gosta. Às vezes o humor já está meio torto e aí fica aquele climão mesmo, tá? Então essa carta está aqui mostrando alguma energia que não está muito legal entre vocês. E é importante essa energia ter entrado no carro, porque o carro é quem não se omite para resolver diferenças. É a gente, sabe, enfrentar esse tipo de circunstância aqui. Vamos falar do que tem que ser falado. Vamos lavar a roupa suja que tem que lavar, sabe? Vamos resolver isso daqui, porque muitas vezes é esse tipo de situação que trava. E como nós temos aqui, sabe, a ideia de um recomeço, olha, sentimentos vindo à tona. Então, um momento de mais conexão afetiva com uma princesa de copas, que pode conduzir muito a essa iniciativa, essa atitude da energia de movimento do carro, para uma procura, para uma busca, e às vezes é aquele negócio que fica lá. Um tá querendo a companhia do outro, mas ninguém dá um passo, né? E um ali com argumentos contra o outro, porque um não gostou do outro que falou, né? O outro não gostou do que um disse também, e aí todo mundo quer estar certo na situação, e isso fica enroscando. Então aqui a gente tem a combinação do desenrosco, tá? Vamos para cima dessa situação, vamos resolver essa bagaça aí, se tem roupa suja vamos lavar e para com esse negócio, né? E vamos fluir na situação. Então eu vejo uma energia muito interessante, tá? E a Rainha de Paus entra aqui na roda da fortuna, um processo de maturidade acontecendo. Olha só, como o tarô nos arcanos menores, sai de uma princesa e evolui para uma rainha. A gente tem mais maturidade acontecendo para lidar com essas circunstâncias aqui. A energia de uma princesa provavelmente é a de quem não soube lidar muito bem, com alguma diferença que passou à frente aí entre vocês, né? Alguma coisa que se desenrolou e vocês não souberam lidar, então aquele negócio que às vezes os caminhos ficam meio atrapalhados por besteira, né? Porque falta o jeito de saber conversar e de tratar dos assuntos mesmo, que é muito comum nessa carta, tá? E como a gente tem essa evolução de uma princesa para uma rainha, independente aqui do gênero, da orientação sexual, de tudo isso, tá, gente? Nós pegamos a ideia, né, de um personagem aqui que precisa de aprendizados, precisa de experiência e já aqui, né, um outro personagem que adquiriu isso, tá? Então a gente percebe inclusive essa situação aqui de conflitos no meio. Você viu que esse foi o primeiro arcano colocado, o segundo, o terceiro. Então vocês vêm dessa condição, passaram por isso, alguns ensinamentos também são gerados aqui e vocês têm essa condição agora, de uma postura, sabe, de mais maturidade,
para lidar com as situações, tá? A rainha de paus nesse tarô aqui também representa a ideia de desejos que estão aí. Poxa, então isso move também, olha, né? Ajuda a dar um giro na situação aqui, conectando essa rainha com a roda da fortuna, onde esse personagem da corte entrou, sabe? Então tem sentimento, tem desejo, e aí tem BO que aconteceu aqui e travou tudo isso e está na hora de destravar. Então aqui, como eu falei, a combinação do desenrosco, né? Tá na hora de desenrolar. O que eu percebo é que um tá afim do outro aí, mas, né, às vezes o que pode ter rolado? Aquela coisa de casais que ao invés de serem parceiros parece que viram adversários. E um quer ficar disputando com o outro ao invés de colaborar com o outro. Picuinhas, né? O motivo de um precisa ser mais importante do que o motivo do outro. E aí, sabe, quando fica esse cabo de guerra, né, meio tonto assim, porque não leva ninguém a nada, é muito daqui, ó, tá? E a gente percebe exatamente essa evolução. Tem um processo de amadurecimento aqui acontecendo entre vocês e isso é o que total leva a um recomeço, a uma nova chance para um melhor aproveitamento, né? Uma busca aqui por recomeçar, por se identificar que tem muita sorte aqui no caminho para ser vivida e não vale a pena e nem deveria ser desperdiçada, tá? Então a gente tem o tarô apontando para mais aproveitamento de oportunidades. Vamos colocar o egípcio. No egípcio está vindo para você o inesperado, o imperador, a fragilidade, a ressurreição, a premeditação, tá? Então temos essas cartas aí, com o tarô egípcio. Olha só, o inesperado favorece, né? Então você é a pessoa que pode ser surpreendida com uma movimentação, com uma procura aqui, com a pessoa que vem atrás e pede uma nova chance e quer voltar com você, tem procura, tem energia que reconcilia, tem a sorte mudando, né? Para melhor, porque tem um amadurecimento aí na mesa sendo mostrado. Sabe, e o inesperado é isso, poxa, eu tô aqui achando que tudo azedou, que o caldo entornou, que já era, que o bolo não cresceu. E aí o inesperado, aqui a gente vê a sorte favorecer. Até porque você tem o arcano, que é o arcano da sorte, na mesa, que é a roda da fortuna, tá? Olha essa situação aqui, que interessante. O imperador e a torre. O ego frágil, tá? Inclusive no tarô egípcio a torre recebe o nome da fragilidade. Então é o imperador descobrindo que não é essa Coca-Cola toda não, né? Então, por trás dessa pose toda, né, tem ali também um ser humano frágil, né, que sente dor, que sente falta, que sente saudade, que entende que não é autossuficiente, né, que precisa de alguém. Isso daqui eu digo que fala não só da pessoa que você está mentalizando, né? Então, né, se acalma aí. De repente nessa hora você fala, eu sabia, tá vendo? Porque a pessoa é imperadora, acha que sempre tá certo, é o teimoso, você também deve ser um pouco, tá? Então, vamos com calma aí, não é tudo só na conta do outro, não. Essas cartas aqui podem falar sobre vocês dois. Um pouco de cada um aqui, né? O ego que se descobre frágil, que se revela frágil, tá? Então a pose do imperador que cai um pouco por terra aqui, uma pose insustentável, né? Então não dá para continuar somente querendo sustentar os próprios argumentos, tendo razão em tudo e tal, fazer concessões, né? Exatamente para que seja possível o quê? Olha esse arcano aqui. É o 20, a ressurreição, o 20, o julgamento, ó, tá lá e tá cá também, tá? Então é essa condição, sabe, de um ego que se revela frágil, de não importar mais tanto assim quem está certo, porque isso não está levando a nada, sabe? Então é se perceber frágil e não querer ficar se mostrando forte ao outro, sustentando uma imagem que não é real, né? Porque tem sentimento aqui, tem vontade de viver de ambas as partes, então para que ficar nessa de quem está certo, qual argumento é melhor, quem tem mais razão, não importa, essa combinação é sobre isso.
O imperador que abre mão das próprias convicções porque se descobre frágil, tá? E aí essa é uma condição assim de o ego perder um pouco de força para que possa prevalecer a essência, né? E isso abre espaço para mais concessões, para mais acolhimento, né? Para se reconhecer mais dos erros, o que é muito dentro desse processo de amadurecimento que está sendo mostrado na mesa para você. E essa é a condição que gera exatamente aqui a ressurreição, né? Um despertar para novas possibilidades, uma nova chance, o recomeço do julgamento, tá? E a gente tem a carta da premeditação, que está aqui, né? Então, apesar de eu ter falado na Roda da Fortuna, né, toda aquela ideia a respeito do destino, olha, nada a gente vê que é nunca ou para sempre e tal, mas às vezes, né, a vida tem os seus mecanismos, né, de mostrar o que é nosso, o que está no nosso nome. Então, essa carta da premeditação, ela pode talvez trazer uma revelação na mesa para você, né, informando que tudo é como tem que ser, sabe? Então, se as coisas andaram ruins aí, se estão complicadas entre você e quem você ama, que você está mentalizando aqui, é porque isso foi necessário, porque ambos precisavam ou estão precisando aprender certas coisas com os comportamentos que foram gerados, né? E isso trazendo clareza, trazendo insights, eu acho que muito desse aprendizado aqui, tá? Do imperador com a torre. O ego, o imperador é muito do ego, né? E a torre, ó. Então aqui é a vida que às vezes dá no meio, né? Quebrou as pernas do imperador e ele achou que era a Coca-Cola ali, pode ser no mínimo, no máximo, sei lá, uma Dolly. Não, uma suquita aí também a gente já começa a colocar, né? A coisa por caminhos, deixa pra lá, né? Então assim, essa situação aqui, né? E aí a gente pega o quê? Um favorecimento. A ideia da roda da fortuna estar na mesa e a premeditação estar na mesa, aqui a gente já tinha falado, né? É um arcano que quando ele vira na mesa, ele traz muito de uma força de destino com entendimento de força de caminho, de não ser por acaso. Então não é assim por besteira, não é a troco de nada que os caminhos entre duas pessoas se cruzam, né? E junto com a premeditação é um reforço positivo para essa ideia, tá? Então nesse momento o que a gente consegue visualizar aqui? A gente afasta assim aquele pensamento ou aquela preocupação que às vezes você pode ter, que é assim, poxa, será que eu estou viajando? Isso tudo que eu sinto é só da minha cabeça e não tem absolutamente nenhuma conexão entre eu e essa pessoa? É só comigo? Eu pirei? Era um momento meu de carência, onde eu fui de cabeça e não era para ter ido? Eu errei? Não, tá? Realmente tem muito sentido aí, considerando um envolvimento emocional. Claro que para que tudo seja como pode ser, envolve sim decisões de ambas as partes, tá? A gente está aqui fazendo uma leitura que é de previsão, como vai ficar entre você e essa pessoa, mas a gente não tem o poder de cravar, né? Bater o martelo aqui, olha, o que vai acontecer é isso, vai acontecer aquilo, e lá, né? Porque previsões são tendências futuras, não são afirmações. Os oráculos nos dão o caminho, nos dão a energia, né? E para que se tenha o aproveitamento disso são as decisões humanas que vão entrar em jogo. O tarô não manda nas pessoas, não determina o que as pessoas vão fazer, tá? Isso a gente precisa ter muito claro aqui. Vamos colocar o baralho cigano. E aí o baralho cigano vai dar o fechamento do seu jogo. Geralmente é quando eu trago esses oráculos, é nessa ordem mesmo que eu gosto de trabalhar. Carta dos Peixes, uma energia de prosperidade, companheirismo, laços reforçados, mais conexão, tá? A gente tem aqui encontros, né? A carta do Caixão traz uma finalização de um ciclo que envolve o quê? Situações de fragilidades, de desconfianças, tá? O veneno da cobra ali, o caixão, vamos lá, de repente você falou, ah, meu Deus, né? Porque tinha prosperidade, tinha o peixinho ali que eu gosto, tem o cachorrinho que eu gosto, porque é a lealdade, a companhia, a aliança, coisa maravilhosa, energia de união, relacionamento, o jardim, né? Mais possibilidades de vida,
né? Então, é a gente poder plantar e colher, espaço para encontro. Aí você podia ter parado aqui, Leandro, porque depois você colocou o caixão e a cobra na mesa. Olha o que você aprontou comigo. Calma, né? Você está vendo que a leitura toda está dando uma direção para você. Vem o baralho cigano, ele acrescenta informações na direção de leitura que a gente já tem. Não é eu te falar tudo isso daqui para falar, olha, né? O negócio é o seguinte, tudo estava parecendo bom demais, só que no fim das contas vai tudo dar ruim, viu? Então, obrigado, valeu, falou. Claro, já pensou, gente? Claro que não, né? Então vamos entender isso aqui, ó. Dentro desse contexto todo, onde nós vimos o tarô, né? Força de recomeço, reaproximação, amadurecimento, força de caminhos, a sorte favorecendo, amadurecimento aqui, né? Disposição para lavar roupa suja, vamos lá, o inesperado acontece, sabe? Então é a vida mostrando que você pode ser uma pessoa surpreendida positivamente, um ego que se mostra frágil, espaço para mais concessões que trazem, né? O arcano 20 reforçando o 20 que já estava lá também, esse espaço para um recomeço, para nova chance, muito disso que pode estar premeditado, tá? E a gente vê uma sequência também muito positiva do baralho cigano, com laços reforçados aqui, com mais presença, mais companheirismo, espaço sim para encontro, para se viver mais energia próspera. E aí a gente entende essa combinação aqui trabalhando nesse geral, né? No contexto da leitura que está na mesa para você. E o caixão é sempre uma carta de finalização. Então ele está mostrando, né, alguma situação entre vocês que se finaliza, que é informada pela cobra. A serpente aqui, que é o quê? São as intrigas, as desconfianças, as discórdias. Então o caixão está mostrando um ponto final nessa energia. Exatamente para que se possa ter passagem para tudo isso daqui, olha. Né? Então foi abençoado o que veio nessas cartas. Né? Então a gente não pode ter medo do baralho, a gente não pode travar diante de certas cartas, porque a gente tem que entender o que o jogo está mostrando. Né? Olha quanta carta aberta na mesa para você. Eu recorri a 3 oráculos, então não vai chegar aqui, desculpa a palavra, português claro, não é isso aqui que vai cagar em tudo, né? Então a gente tem que ter o quê? O discernimento, né? E é o caixão finalizando exatamente essa energia. E isso, vamos combinar, gente, isso precisa ser finalizado, né? Entre pessoas que querem poder viver juntas. Por quê? Se isso aqui está presente, se um não sabe confiar no outro, se tudo é espaço para briga, tudo envenena, como é que tem tranquilidade, como é que pode valer a pena? Não dá, né? Então é muito importante que essa energia finalize, tá? Vamos continuar colocando algumas cartas aqui, ó. Vou fechar para você. E aí veio a carta da mulher que te representa na mesa, tá? A carta pessoal vale para todo mundo, entre vocês que estão aqui, seja mulher, seja homem, tá? Eu convenciono que a carta da mulher te representa como consulente, como eu falo sempre, fazendo valer a imensa maioria, a mulherada no canal, né? As mulheres que geralmente procuram mais das cartas, mais do entendimento, né? Que todas as nossas ferramentas dadas ao esoterismo podem nos ajudar. Então, você com a chave, tá? A chave mostra tudo se resolvendo. Então, esse é o fechamento de leitura para você. Chave é uma carta que traz solução, tá? Mais uma solução que ela pede iniciativa, tá? Então, assim, a gente volta aqui um pouquinho nesse imperador com essa torre, né? Onde eu abri aqui, aí eu até brinquei com você, naquela hora onde eu falei do ego frágil, sobre reconhecer os erros, o imperador que perde a pose, aí você fala, ah, eu sabia, tá vendo? A pessoa isso, a pessoa aquilo. Não, isso também é sobre você. É sobre os dois, tá? Ambos precisando aí reconhecer a própria parte. Ah, mas aí foi a pessoa que, né, que fez não sei o quê, que aprontou comigo, eu não fiz nada. Gente, a leitura é coletiva, tá? Então é aquela parte onde você precisa sentir o quanto ressoa, né? De modo geral eu passo sim, que essas cartas dizem respeito a vocês dois, né? Se você é a santa da história, aí tudo bem. Se foi o outro só que foi o capeta, então tudo bem. Essas cartas falam só sobre o capeta, não falam sobre a sua santidade, tá? Mas, né, a chave vindo aqui na sua energia mostra algumas questões que são importantes também, né, que você observe em si, né? Às vezes a gente acha que está sempre certo e o problema é sempre o outro, né? É sobre a gente, às vezes, apresentar algumas mudanças para que elas também sejam encorajadas, né? E esse é o caso aqui. Eu vi muito entre vocês a coisa assim de ambos
que ambos querem, mas um tá ali, sabe, vendo quem pode dar o primeiro passo. Todo mundo quer, os dois querem vir, um na direção do outro, mas um tá ali vendo quem dá um passo. Sabe aquela coisa de, eu não vou. Ah não, se quiser tem que vir falar comigo. Eu não vou dar o primeiro passo. Imagina, o erro não foi meu, ele que tem que vir, ela que tem que vir, eu não vou. E aí os dois pensando igual, o que acontece no meio disso? Nada, né? Então a chave é sobre também não só esperar soluções, mas apresentar soluções, tá? O fato é, não importa de quem parta, a chave está mostrando resolução dos problemas aqui. Então é sobre a gente tentar fazer a nossa parte. Se é você recebendo a leitura, né? Você é que está ganhando todas essas instruções para a vida. Não dá para você vir aqui, pegar todas essas orientações e esperar que o outro faça o que você recebeu como orientação, né? Também tem essas questões, mas claro que o tarô mostrou movimento, procura, situações inesperadas, então são bons ventos, sim, são bons presságios que você tem. A questão eu acho que é essa, a gente tem que sim aprender a sair dos nossos melindres, né? Não é tudo culpa do outro também não, a gente tem a nossa parte, né? Até mesmo o que a gente aceita, se a pessoa aprontou certas coisas, que tipo de brecha a gente deu para isso, como que a gente facilitou certos erros, o que a vida tem a nos ensinar, isso tudo é considerado, tá? Então essa foi a sua leitura, você que participou comigo na Ágata Verde. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Na descrição do vídeo, curso de tarô para quem quiser estudar, tá? Tem um link aí com informações sobre atendimento também. Nesse momento, tá? Eu não estou marcando, observe a data do vídeo, mas você pode entrar aí e se informar e acompanhar a abertura de agenda, tá legal? Bom, eu falei para você que ia voltar um pouco aqui, né? Vamos dar uma olhadinha de novo sobre a sua mensagem, ainda com a sua pedrinha na mesa. Reflita sobre o porquê dos medos, bloqueios, inseguranças e frustrações. Então, assim, né? O que pode estar errado na situação, né? O que a gente fica jogando de sujeira para baixo do tapete? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Será que não tem muito daquela coisa também de você saber com quem se envolveu e aí tem muito daquele pensamento, agora tá comigo, vai mudar, sabe? Essa ilusão que as pessoas criam e aí vivem com medo, vivem inseguras, né? Por quê? A pessoa aprontava um monte de coisa antes, então do seu lado, como que vai ser outro? Vai continuar sendo quem é, tá? Todos esses sentimentos são criados por nossa mente em desequilíbrio. Às vezes, então, também todas as nossas próprias inseguranças que nós projetamos numa relação e a gente fica o tempo todo achando que a pessoa vai aprontar, que vai trair, que tem outra e não tem nada. O quanto da nossa cabeça cria tudo isso também pode ser muito do seu caso. Então, observe essa situação, tá? Ó, vou até dizer de novo essa parte. Todos esses sentimentos, né, que são de medos, bloqueios, inseguranças, frustrações, todos esses sentimentos são criados por nossa mente em desequilíbrio. Então, quanta minhoca você de repente está colocando aí na cabeça, né? O quanto essa serpente não tem a ver com a sua energia mental, né? Projetando na relação tudo que está desequilibrado no seu interior. Então, olha, sobre você buscar se resolver, olha aí, sobre você buscar se resolver internamente para se libertar, para botar uma finalização nessa energia, né? Dessa negatividade aí que ronda as suas ideias, para que tudo possa ser assim, olha aí, né? A letra toda que o baralho cigano deu. Liberte-se das ideias fixas, acredite em você e terá êxito, sabe? Então, vira essa chave, tá bom? Tá com você. Aqui, ó, vira essa chave interna aí, tira as minhocas da cabeça, sabe? Se ancora mais dentro da sua própria energia, confia mais na vida, nos caminhos, no que pode ser, né? De repente, muito de motivos de confusão a dois são causados por inseguranças, o ciúme, o medo, né? A ideia de querer controlar a vida do outro, com quem tá, onde foi, com quem falou, porque é aquele medo de sofrer traição. Isso muito está dentro da gente, não é o que o outro está fazendo. Então procura perceber tudo isso, tá bom? Olha só, então, né, na sua finalização ainda, o enriquecimento que nós demos aqui, a mensagem. Para quem se propôs, né, a assistir completinho aqui comigo, tenho certeza que foi beneficiado. Agora vamos recolher tudo.
troca da energia da mesa para acontecer. Saindo, ágata verde, vindo a nossa ametista aqui. Opção 2 na área. Então, vamos começar aqui com você puxando uma mensagenzinha do baú. Vai redescobrir o mundo e a si mesmo. Uma nova fase da vida está se abrindo, com muitas oportunidades e mudanças. Isso é sempre interessante, né? Como eu digo, para quem vem para o oráculo, receber a informação de que tem mudança é próspero, né? Porque se você vem para o oráculo, você vem com algum problema, uma dificuldade, um dilema, alguma coisa está incomodando, então não te interessa continuar como está. Se tivesse bom para você, você não estaria se dedicando aqui a receber uma leitura oracular para entender os seus caminhos. De algo você vem tratar aqui, alguma ajuda você deseja, um esclarecimento se faz importante, né? Então, se desconfortos, incômodos te trazem a esse momento, você precisa que certas coisas mudem para que você tenha resultados mais prósperos. E é sobre isso, tá? A gente percebe então uma nova fase da vida se abrindo, oportunidades e mudanças. Então, aquele caminho que está enroscado, né? Entre você e quem você está aí mentalizando, oportunidade que está faltando pode acontecer, a situação que está complicada recebe espaço para mudança, uma nova fase, tá? Vamos olhar o tarô então, começando os seus trabalhos. Justiça, mago e eremita. Olha só a sabedoria, né? Que sempre acontece nos oráculos, né? Não tem fio solto, né? Na arte oracular. Tudo se conecta, o que a gente precisa é estar atento para perceber. Então, eu peguei aqui, né? Para você, ó. Uma nova fase da vida está se abrindo, com muitas oportunidades e mudanças. E aí você tem quem na mesa? O mago, que é exatamente uma nova fase, tá? O mago são novos inícios, é o arcano 1 do tarô, é a energia pedindo passagem, tá? São as iniciativas para acontecer, a atitude para se criar experiências de vida. O que está difícil podendo ser transformado, afinal, é o mago, né? Quem na vida é capaz de fazer a magia se não for mago? É com ele. E o que é a magia? A arte de transformar a realidade conforme a nossa vontade, sabe? Então, é uma carta de poder que está aqui na mesa para você, informando realmente um novo ciclo, um novo momento, uma nova fase da vida. É o arcano disso, de uma nova fase da vida, como foi comunicado a você aqui, tá? Então você tem essa situação na mesa. Só que presta atenção no que eu vou te falar, porque é o seguinte, olha, a gente vê aqui então uma nova fase, a energia pedindo passagem, o mago é sobre atitude, iniciativa, pegar para fazer, mão na massa, fazer acontecer, sabe? Então, o mago fala sobre tudo isso, sobre procura, né? Atitude de quem você ama com você, as coisas mudando, sabe? Um ciclo de escassez, de dificuldades aí, ficando para trás, mas presta atenção comigo, tá? Porque você tem também o eremita. O eremita mostra que essa movimentação de vida do mago não é para já. Aqui é um arcano que pede um pouco de paciência, tá? Não é da noite para o dia. Então, é uma nova fase entre você e quem você ama. As coisas melhorando, se tornando mais equilibradas. Olha, o que esse mago traz? Mais equilíbrio para a relação, o que é mais justo para se viver, só que não é pastel aqui, tá? Ah, me dá aí um de frango, pronto, tá na mão. O eremita mostra que essa mudança para acontecer na sua relação não é pastel não, tá? Então é sobre saber esperar sim, sabe? Muitas pessoas têm dificuldades em relacionamento, por quê? Porque os momentos de vida muitas vezes não estão conectados. As
pessoas se gostam, têm sentimentos, um curte a companhia do outro, mas os momentos de vida não estão conectados, sabe? E aí às vezes vai um tempo até, sabe, equalizar e vocês ficarem assim numa mesma sintonia, né? Para aí a coisa rolar de verdade, tá? E o eremita é essa questão, tá? Que pede um pouco de paciência, um pouco de prudência, de cautela da sua parte, especialmente se você anda num cansaço, num saco cheio das coisas, porque você gosta, mas você sabe das dificuldades e você já se sente insistindo numa coisa que não está se mostrando viável. Olha, o mago é o arcano que dá caminhos. Preciso te falar isso, tá? Então, o que o tarot está mostrando para você é que talvez não seja interessante para você jogar tudo pro alto agora, sabe? Não é o momento de dar a voadora no balde, não. Certo? Se você já está nessa, é hoje que eu vou acabar com esse negócio, hoje eu vou causar uma briga para, né? Para pôr um ponto final ali mesmo, sabe? Então, é hoje que eu vou pro moche. Não, tá? Cautela, sabe? Tem melhoria para acontecer, né? As coisas aqui mudam para melhor entre você e esta pessoa. Então é a hora também de colocar tudo na balança aqui, né? E chamar a razão, sabe? Para que decisões ou atitudes impulsivas não aconteçam, tá? Momento de saber entender essa condição de cada um mais de repente no seu próprio canto. É um momento de um pouquinho de introspecção para você, sabe? De consultar a sua sabedoria interna, que é do eremita, para saber como se conduzir racionalmente diante do que está rolando, tá? Ah, mas a pessoa tá fria, tá distante, tá não sei o que, parece que não sente nada. Vou pegar a associação astrológica do tarô para te dar uma visão aqui, né? Por trás de toda uma frieza que pode estar na demonstração do arcano 8, qual é a força zodiacal aqui? É Câncer. Tem sentimentos aí, sim, tá? Só que é o momento de lidar equilibradamente com as coisas, tá? Então, Leandro, poxa, será que tem caminho? Sim, é o que o tarot está mostrando. Tem caminho para a relação, mas a gente entende com o eremita que é um caminho sendo preparado, tá? O eremita mostra a direção certa para se viver, ele tem a lanterna, então é a luz que leva ele para o caminho certo, mas tem o tempo que dura esse caminho até chegar onde tem que chegar, né? Então a gente percebe aqui, né? Caminhos para uma relação, mas caminhos que estão sendo preparados, não estão prontos para serem trilhados. Então, muita calma nessa hora. A justiça aqui é o arcano da muita calma nessa hora, para você. Na hora de dar voadora no balde, de sair arrepiando tudo, sabe? Porque você pode se arrepender, sabe? Então, cuidado com a ansiedade, sabe? A ansiedade é que às vezes nos leva a partir para tudo ou nada, é hoje que eu resolvo essa bagaça, seja lá o que for. Não precisa. Depois de você fazer, né, o que está aí passando pela sua cabeça, tem um resultado negativo, aí você vê que passa aquele impulso que a ansiedade estava te colocando nele, aí você constata, poxa, não precisava ter feito isso, só que aí já fez e às vezes você se arrepende, né? Então é saber lidar com as circunstâncias atuais, o mago está indicando caminho, né? A pessoa que está distante agora e tal, não sei o que, será que tem cachorro para sair desse mato? O mago é exatamente o cachorro que sai do mato aí, tá? Então, tem caminho, tem energia para acontecer, só que o tarot está deixando claro que não é agora. Então não adianta forçar a barra, Leandro, mas o que eu faço para agilizar? Qual é o santo, qual é o orixá, qual é a vela? Não, tá? Não é por aí, é saber entender a movimentação da vida. Vamos colocar os arcanos menores para a gente aumentar essa prosa aí. Olha só, como eu parti aqui para esse lado, né, de te colocar uma associação astrológica ao tarô, onde eu falei, né, aqui a gente tem o signo de Câncer, então é um signo de elemento água, e Câncer é bastante emoção, né? É um signo muito ligado a sentimentos. E, gente, só um detalhe, tá? Nessa hora não adianta vir aqui nos comentários, eu sou canceriana, ele é canceriano. Não é sobre o signo de ninguém, é sobre o significado da mancia astrológica associada a este arcano na mesa. Então não é sobre qual signo de quem,
tá? É interpretação oracular incluindo conceito astrológico, beleza? Ok, eu falo isso porque sempre tem alguém que me... Ah, mas eu sou de câncer. Não importa, tá bom? Você pode ser do que você quiser. Não importa. É a mensagem do tarô associado à astrologia na mesa para você. Eu estou enriquecendo a sua leitura, tá? E um outro detalhe. Como eu entrei nessa área aí, né? Que já vai mais pro tarô mais esotérico, onde a gente, né, tem o tarô com a astrologia, o tarô com a cabala. Aqui eu pego mais uma visão para você também, que é a do eremita e a associação astrológica dele. O eremita pode mostrar realmente a pessoa que está afastada de você agora. E a gente tem na mancia astrológica associada ao arcano muito do que pode ser o motivo disso. Qual é o signo aqui? É leão, tá? Então a gente pega muito de um orgulho, né? Às vezes da pessoa que foi contrariada. E como assim? Porque ser contrariar a leonina é embaçado, né? De novo, não me importa se leão é o signo da pessoa que você está mentalizando ou se não é, se o signo é leão, se é cabra, se é formiga, se é tamanduá, não me importa, tá? É a ideia astrológica associada ao tarô enriquecendo a sua leitura, beleza? Então a gente pega esse conceito de orgulho, de ego que pode ter, sabe, passado à frente, a pessoa orgulhosa, né? Então um pouco de dificuldade ali para dar o braço a torcer. Então é quem quer se fazer de frio ali, olha, mas por trás disso gosta de você, sabe? Então às vezes como é que eu vou dizer assim, essa casca, né? Que as pessoas às vezes querem passar uma para as outras, se fazer de firme, se fazer de durão ali, mas no fundo o recheio é de outro sabor, né? Então é isso que rola muito aqui, tá? E o mago, você fala aí no mago, o que que tem aí? O mago não tem significado, não tem planeta, não tem signo associado, tá? No mago a gente tem a força causal da vida, mais possibilidades. O mago está mostrando muito mais para acontecer entre vocês. Então a gente vê que tem um impasse aqui, olha, e os significados astrológicos ligados aos arcanos podem ter te ajudado. Ah, então é isso. Pois é, tá? Então, mais essa visão aí para você. Vamos entrar com os arcanos menores. Dois de ouros, 4 de ouros, 6 de copas, 2, 4, 6. Tivemos uma evolução positiva, tá? Isso é coisa minha, tá, gente? Temos uma evolução positiva numérica com números que saltam de 2 a 2. Então a gente tem um crescimento na energia, né? Um crescimento rápido, tá? Por quê? Pensa numa escada que você tem para subir, você está com pressa, sabe quando você vai pulando de 2 em 2? Aí, ó, tá? Então, meu Deus, mas esse eremita indica espera, então a coisa vai enrolar, vai ser um embaço isso daí. Aqui a gente percebe que não tanto. E com os significados astrológicos que eu te dei, você entendeu. Muito de orgulho aí, né? De gente que gosta, mas tá, sabe, tá ali com aquela coisa do orgulho, que não quer dar o braço a torcer, mas tá querendo. Você entendeu? Então é o que tá rolando aí. E aí o 2 de ouros mostra parceria entre vocês. O 4 de ouros mostra quem não quer te perder. E o 6 de copas fala de quem tá sentindo a sua falta, olha aí, né? E é o prazer da companhia com você. É um arcano de saudade, tá? Então, eu tô lá na minha, né? Mas não tô ali indiferente não, tô sentindo falta, só que sabe como é que é, né? Dar o braço a torcer não é muito fácil não. Então eu tenho que me segurar na minha pose, eu tenho que dar uma canseira na situação, sabe? Falando em vida amorosa, muita gente faz isso, né? Às vezes acha que tem que dar uma canseira no outro, tem que fazer essa torturinha emocional. É muito do que tá rolando aí, tá? E sobre como vai ficar? O mago deu caminhos, né? A gente pegou muito de um motivo aqui de quem tá longe, é porque não quer, é porque não tá nem aí, nossa, tá frio, tá distante, mas é a casca, não é o recheio, tá? Como vai ficar entre vocês, o 2 de ouros traz parceria, traz acordos, vocês conseguindo resolver as diferenças. Um não quer ficar sem o outro aqui, então saudade de ambas as partes, fazer acontecer. 6 de copas, tá? 2 arcanos de ouros, concretizar possibilidades, caminhos gerados no mago, fazer valer os sentimentos. Uma espera que vale a pena, tá? Vamos colocar o egípcio
tarô é sensacional, né, gente? Eu uso baralho cigano, eu uso o baralho do Zé, da Padilha, mas o tarô é sensacional. Não que os outros não sejam, né? Cada um é sensacional à sua forma. É que com o tarô eu acredito que seja assim o oráculo onde eu vou mais além, tá? Vamos lá. A oferenda, o arrependimento, a arte e a ciência. O pendurado, que vem como apostolado aqui, a ressurreição, tá? Gente, ó, a oferenda é sobre um ter a oferecer ao outro, sabe? Então tem energia, tem lenha para queimar entre vocês aqui, né? Um tem o que entregar ao outro e ambos querem viver. O que está atrapalhando? O orgulho, que a gente viu, a coisa do ego, né? Então é quem se faz de frio, é quem se faz de quem não quer, mas está querendo, tá? Não à toa o mago tá lá. Então é uma onda que não se consegue segurar por muito tempo. Essa coisa de um dar canseira no outro, de joguinhos, né? Sabe? De repente você lida com quem fica muito nessa, de jogar com você, né? Nas emoções. Isso é um pouco imaturo? Pode ser, mas aí já é outra história, tá? Pode ser, tá? Mas enfim, aqui a gente tem, um realmente tem a oferecer ao outro, né? Tem uma troca para acontecer. O arrependimento, né? Que leva para que tipo de situação? Muito provavelmente para essa postura aqui, né? De quem está se fazendo de durão ali, mas é muito da casca, né? A pessoa está querendo viver, tem sentimento, sabe? Então, às vezes é essa coisa de joguinhos emocionais mesmo, de dar uma canseira. E eu vejo aqui já um arrependimento, né? Por quê? No meio disso aqui é perda de tempo, é oportunidade que se desperdiça, às vezes é colocar em risco, né? Um caminho que está aí com tudo bem para funcionar. Então, eu vejo aqui, né? Quem reconhece erro. Porque tem arrependimento. A arte e a ciência é mais da consciência que se adquire, né? Mais visão. Exatamente com o que pode levar ao arrependimento, né? O apostolado, o pendurado, é quem consegue ver as coisas por um ponto de vista diferente, né? Alcançar um outro ângulo de visão, entendendo que vale a pena, e por isso, ressurreição 20, tá? Arcano 20, que é o julgamento. E isso é sobre força de recomeçar, é sobre buscar mais uma chance, e tem arcano de atitude para fazer acontecer isso aqui, tá? Aqui no tarô egípcio, a gente pegando, tá, a visão da astrologia, é Saturno aqui, que vai dizer o quê? É sobre muito de uma energia de mudança de ciclo, né? Saturno encontra ali os limites que ele tem, a partir da percepção dos limites é que se pode ir além, é que se pode lidar com superações. Então eu vejo muito de um reconhecimento aqui, né, dos próprios limites, de não forçar a situação. Por quê? Tem medo de perda aqui entre vocês também, que é tanto seu como da outra pessoa. Um não quer ficar sem o outro, sabe? Então, essa consciência de se perceber os limites e entender para que ficar arriscando a sorte, para que ficar complicando, né? Então, não vamos dar sopa para o azar, vamos aproveitar caminho. Então, eu vejo muito mais aqui, sabe, de um florescimento, de mais entrega emocional, de essa coisa assim mais de gente que às vezes se acha muito e desce do pedestal ali, poxa, a gente tá junto, sabe? Eu não tô acima de você, eu não sou melhor do que você, a gente tá junto, então é sobre a gente viver, estamos aqui para isso, e não para disputar, né? Para competir ou para ficar nessa de quem dá mais canseira em quem. Eu vejo esse tipo de coisa atrapalhar muito aí vocês, né? Atrapalhando, mas mudando, tá? E não à toa, né? Vamos voltar lá para sua mensagenzinha do cartão. Ó, uma nova fase da vida está se abrindo com oportunidades e mudanças. E tem coisa para mudar. Esse comportamento, né? Isso precisa mudar, tá? Tirando oportunidades de vocês. Então, é o tipo de mudança que traz oportunidades, com mais consciência, com arrependimento, né? A percepção do que um tem a oferecer ao outro, um outro ângulo de visão aqui que permite a ideia de um recomeço, tá? Então eu vejo uma leitura auspiciosa aqui na mesa para você. Vamos colocar então o baralho cigano.
Na energia do cigano, o que, que você tem aqui? A raposa, com a torre, o cavaleiro. Então a gente percebe, né? A pessoa que já está se ligando, já está esperta nessa coisa aqui de se manter muito distante, ó, né? Então é quem está de longe, mas também está de zóio em você, tá? Porque a raposa, ela é a observação. Então assim, tô ali, tô distante, o eremita na caverna, né? E o arcano da torre é muito dessa energia eremita também, porque aqui é quem se isola, quem não está se colocando em contato, mas está ali na torre e te olhando de lá, tá? Porque a raposa é uma energia de pessoas observadoras, de quem está atento na situação. Então assim, tá se mantendo longe, mas não tá te perdendo de vista, você entendeu? O baralho cigano mostra isso. E aí, ó, é a pessoa que vai ficar na torre? Não, já vem, viu? Já vem aí. Arcano 1, carta 1, mago, atitude, cavaleiro, atitude, tá? Entre vocês, olha, um crescimento, uma relação que tem frutos para gerar abundância. As dificuldades são passageiras, tá? As nuvens, tá aqui. E aí veio a carta da mulher, que pode te representar na mesa de jogo, né? Muito do seu emocional aqui, ó, né? Perdido aqui, né? As turbulências no emocional, a mente confusa com a carta das nuvens. E aqui eu pego uma visão muito importante no baralho cigano, conectando esse trechinho da sua leitura lá com o início do tarô, onde eu falei para você, olha, a justiça é sobre, né, a razão necessária que se tem que colocar à frente agora para evitar a impulsividade dos sentimentos, para você não fazer besteira, para você não achar que tem que resolver coisas agora, partir para tudo ou nada, usar da cautela, da prudência, da sabedoria do eremita, sabe? Para você conseguir ter um equilíbrio na sua forma de agir e não precipitar coisas agora. Eu digo para você, tá? Lembra que eu falei, não é pastel, tem mudança boa para acontecer, mas não é pastel, não vai ser daqui 5 minutos, é um caminho sendo preparado, tá? E essas cartas do baralho cigano, a carta das nuvens mostra muito do seu emocional, de como pode estar a sua mente, né? E a gente não considera atitudes ou decisões com a cabeça desse jeito aqui não, sem conseguir visualizar o que é melhor, sem entender o que é mais correto fazer, tá? Então a carta da mulher que te representa, né? Eu sempre faço valer assim porque a mulherada é a imensa maioria dos participantes do canal, tem a rapaziada também aí, mas você se adapte nessa hora, tá? A mulher tá aqui te mostrando e não tá afetando a sua masculinidade por isso, certo? Mas é a mente confusa e a gente querer fazer alguma coisa com a cabeça desse jeito, a gente toma decisões erradas, a gente faz movimentos errados. Então pensa, não é pastel, tem mudança boa para acontecer, mas é caminho sendo preparado. É quem está, de repente, sem te corresponder, mas você entendeu porque ali nós falamos sobre tarô, sobre significados astrológicos para enriquecer a leitura para você. Aqui eu te falei, é quem está distante, mas não está te perdendo de vista, né? Tem atitude para manifestar e o baralho dá um crescimento na energia entre vocês. Mas aqui eu percebi muito do que pode ser o seu estado mental. E às vezes querendo partir por tudo ou nada, achando que o mundo vai acabar amanhã, então tudo tem que resolver hoje. Não é assim, tá? Fica esse cuidado aí para você, tá? E fechando a sua leitura, olha aí, alianças, tá? Então, como vai ficar entre você e ele ou você e ela? Essa é uma carta que mostra caso perdido? Lógico que não, tá? Energia de relacionamento, de laços reforçados. Então, toda essa situação aí, ela acaba fortalecendo uma união, tá? Muitos aprendizados, né? Que acontecem, processo aí de se perceber mais do que está em jogo, o que pode se colocar a perder, né? Quem sabe um amadurecimento, tudo isso está aqui dentro do cenário de jogo para você. E nós vimos tudo apontando aí para um desfecho bem favorável. Então, bons ventos sopram a favor. Essa é uma leitura então de previsão, de tendências, né? Com todo o entendimento da situação que te foi proporcionado também, né? Você fez a sua escolha na mesa, você participou, acolha para si o que você sentiu, ressoar, o que você recebeu como conexão da sua energia, né? E também colocando a sua fé. Por quê? Assim você coloca energia na situação. Você veio para cá, para esse canal, para essa leitura, você fez a sua escolha. Então, se for para você fazer esse movimento e não confiar no que você está recebendo, é melhor que você nem viesse. Se você veio, faça valer. Confia nesse movimento todo, nesse portal,
de energia que os oráculos abriram na mesa para você e com você se colocando nele. Porque você veio aqui, ninguém te obrigou, você veio aqui, ninguém determinou qual deveria ser a sua pedra na mesa, você escolheu, então você se colocou aqui, né? Então acolha toda essa energia da abertura que foi realizada para você, tá bom? Gente, se você curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sininho. Na descrição do vídeo aqui, link para o meu curso de tarô, se você quer estudar, curso completo e vitalício. Link sobre atendimento. Nesse momento, consulte a data do vídeo, eu não estou marcando, tá? Mas você pode entrar aí para ter informações. Vai ter meu WhatsApp, você pode adicionar, tá? Mas nesse momento, no dia de hoje em que eu libero esse vídeo, você vai ver que na imagem lá tá a agenda fechada. Mas a minha agenda é dinâmica, eu fecho porque às vezes eu já tô com vagas assim bem ocupadas, aí eu preciso atender um pouco a galera já marcada, e aí eu abro de novo. Então se você estiver lá, a gente fica em contato, tá? E é isso. Beleza, gente? Então valeu pela presença, um beijo e até a próxima.